A gente vai passar por esse processo eleitoral que a gente espera que seja um primeiro passo para começar essa transformação, né, Leandro? E daí, nisso, eu queria entrar na leitura de pesquisa eleitoral, nessa pesquisa BTG Pactual que saiu hoje, que traz, mais uma vez, Lula bem à frente de Bolsonaro, né? Tem alguns aspectos interessantes, tem uma questão ali da certeza do voto, que eu achei bem interessante, porque, quer ver? Eu acho que aí, ó, o Gui consegue colocar para a gente. 72% da população, dos entrevistados, né, já estão com essa decisão de voto tomada, não vão mais mudar. Apenas 27% ali podem mudar. Então, assim, tem uma margem muito pequena de mobilidade aí nesses votos, o que, mais uma vez, constata como esses números são, de fato, sólidos, né? Como os números de Lula são sólidos. Tem outros números, tem o da rejeição, que realmente o Bolsonaro aumentou a rejeição, enquanto Lula teve a rejeição em queda, né? Tem alguns pontinhos, tá aí, olha. Bolsonaro foi de 57 para 59, Lula ali em vermelho, 45 para 43, então a gente teve uma queda na rejeição. Tem essa questão da inflação, que aparece como sentida por quase ali, ó, 95% da população disseram que as coisas aumentaram nesses últimos meses, né, nesses últimos 3 meses. Então, há uma percepção muito grande dessa questão da inflação. E, por último, eu separei até uma tela também que fala sobre essa terceira via. Eu queria trazer isso com você também rapidamente, Leandro, porque a gente vê aí, né, pessoal, ó, Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes, Bolsonaro, Lula, Eduardo Leite, Simone Tebet. Lula ganha em todos os cenários. Então, o único cenário em que um candidato se sai um pouco melhor é o de Ciro. Tem até uma outra pesquisa que mostra, inclusive, não, essa mesmo, que os votos ali, ó, todos os outros, né, se você for ver ali, Eduardo Leite, Simone Tebet, André Janones, Lula ganha em primeiro turno, porque tem 50% das intenções de voto. O único em que ele não ganha, mas tem ali a margem de erro, é com Ciro Gomes, que tem 13% ali, e esses votos iriam, claro, em grande parte para Lula. E daí leva sempre essa questão, né? Se Ciro Gomes abandona essa corrida eleitoral em nome de uma vitória de Lula em primeiro turno, da derrota do fascismo, e eu queria te ouvir sobre isso. Inclusive, é muito interessante que quando a grande imprensa discute essa terceira via, Ciro Gomes nunca é colocado como a terceira via, né? São sempre esses outros candidatos que têm 1, 2%. Eu queria te ouvir em relação a tudo isso. É verdade, é engraçado você ter falado isso, eu não tinha pensado nisso. O Ciro Gomes não é colocado. E ele, se tivesse alguma terceira via, seria ele, porque ele sempre está muito à frente, então, à frente desses outros pequenininhos que estão atrás. A questão é a seguinte: Lula tem 46, 47, 48, Bolsonaro tem 27, 28, 29, 30, sei lá. A eleição já está definida. Né? As pessoas já sabem quem elas querem para governar o país em 2023. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Essa história de terceira via é uma pantomima, é um mise-en-scène, é um teatro de absurdo que só tem 2 objetivos. Um, dar visibilidade para essas pessoas que estão lutando ali, porque elas estão interessadas em se candidatar a prefeito, né, daqui a 2 anos. Elas precisam dessa visibilidade que a campanha eleitoral dá. Isso é um fato. A outra é grana. É o dinheiro do fundo eleitoral que precisa ser gasto. Olha, essa terceira via, já pensou o MDB com União Brasil? Eles têm dinheiro que não acaba mais. A gente está falando de bilhões. Eles precisam gastar esse dinheiro e vão gastar esse dinheiro maravilhosamente bem, Thalita. Vão gastar com tudo que tem, fazer altas campanhas, pagar um monte de gente, botar dinheiro para circular. A discussão de terceira via não diz respeito à viabilidade eleitoral. Eles jamais vão conseguir emplacar nada. O Ciro Gomes é isolado de um lado ou de outro, mas assim, a minha posição é de que, do ponto de vista prático, Ciro Gomes já abandonou a disputa. Ele é uma biruta de aeroporto divertindo as crianças, só isso. Ele não tem mais nenhuma condição. Ele decidiu virar um exército de um homem só, enlouquecido, completamente fora de si, né, pagando o marqueteiro dele, que é um grande sujeito, João Patinhas, né? João Santana, mas ele não tem para onde ir, ele sabe agora. Os eleitores de Ciro estão abandonando ele. Eu tenho certeza que até a eleição, até outubro, todos irão abandoná-lo. Não sei se essa turma boa, sei lá, esses ciromínios, né, que são parecidos com os bolsonistas, vão continuar, porque são fanáticos por Ciro, são apaixonados pelo homem, não,
e não pelo projeto de governo. Então, essa história de terceira via é uma fraude. Sempre foi uma fraude, mas agora mais do que nunca é uma fraude, porque não há nenhuma viabilidade. A disputa para presidente da República, aliás, já em clima de segundo turno, será no primeiro turno, entre Lula e Bolsonaro. E Lula irá ganhar no primeiro turno. Eu repito, Lula já ganhou essa eleição, claro. A não ser que aconteça, né, o imponderável. Mas Lula já ganhou essa eleição. Eu quero saber, Thalita, repito, para que ele vai ganhar essa eleição? Para fazer um governo transitório? Um homem, um gigante político do tamanho do Lula, fazer um governo transitório? Estamos falando isso toda hora. Não, isso é um governo transitório. Transitório para onde? Lula é um gigante da política, é o maior, talvez hoje seja o maior líder mundial. Certamente é o maior líder da América Latina desde sempre. É o maior presidente que o Brasil já teve desde sempre. E aí vão exigir que ele faça o quê? Um governo transitório? Vai transitar para onde? Lula tem que fazer o governo. Tem que enfrentar se alguém tem coragem e credibilidade e força política para enfrentar os problemas de frente, ir para cima deles, com sangue no olho, com o povo junto, com o Congresso, é Lula. Porque a transição que ele vai fazer vai ser para alguém mais fraco do que ele. Não tem a menor dúvida sobre isso. Uma outra liderança como Lula vai demorar muito. Provavelmente eu não vou ver. Então a gente tem que esperar, tem que fazer o governo com esse grande homem que a gente tem, não com alguém que vai vir no futuro que a gente nem sabe quem é. Então não tem governo transitório nenhum. Lula tem que enfrentar essa gente, tem que enfrentar o fascismo, tem que derrotar o fascismo, tem que botar o país de novo nos trilhos, tem que desenvolver de novo o país, tem que tirar essa gente da miséria, tem que botar comida na mesa do povo. Né? E aí, quando ele terminar o processo, a transição é ele. A transição é Lula. E não para fazer uma coisa, conciliar, né, perdoar as pessoas, coitado dessa gente, estavam ali nervosos, né? Não, deixa o Bolsonaro, é ex-presidente, tem que ser respeitado. Não, tem que meter essa gente toda na cadeia, Thalita. Chega de conciliação. Ô, Leandro, você fala, né, sobre o que esperar desse governo, sobre as pautas, enfim, e daí houve uma crítica em relação a Lula durante esses últimos dias por conta da demora que ele teve para se manifestar sobre o caso do Genivaldo, né? Como que você viu isso? Você tem uma avaliação sobre essa demora? Tem, eu acho que ele fez certo. O Lula não pode ficar... principalmente agora, ele não pode fazer nenhum tipo de declaração a quente. A quente. Você lembra do Drauzio Varela, que é um homem maravilhoso, um médico maravilhoso, um ser humano maravilhoso, abraçando uma presa trans, depois se descobriu que ela era pedófila, tinha estuprado uma criança, e até hoje isso está marcado na vida, para sempre estará do Drauzio Varela. O Lula tinha que saber quem era aquele homem que foi morto ali dentro, antes de se pronunciar. Sim. Tinha que saber se aqueles agentes eram realmente a Polícia Rodoviária Federal, se aquela imagem era verdadeira. O que o contexto dizia sobre tudo aquilo. Se aquela imagem estava desconectada de outras imagens. Ele não pode falar, ele fez certíssimo. Eu espero que ele faça sempre agora assim. E aí, quando ele fala com propriedade. Porque todos estão esperando a hora que o Lula vai errar, Thalita. Todos estão esperando a hora que o Lula vai errar. Que ele vai fazer o elogio errado, vai partir da premissa errada. Ele confundiu milícia com polícia numa declaração e aquilo foi um desastre. Sim. Né? Ele quis dizer que o Bolsonaro gostava mesmo de milícia e falou polícia. Sim. E aquilo foi um desastre. Por quê? Falado no calor, teve uma reação para o Twitter, essas coisas de rede social, e aí sai a merda. Você não corrige. Desculpa, falei palavrão, não pode falar palavrão no Twitter. Aí sai o problema. Né? E aí foi certíssimo. Lula tem que racionalizar. Lula está numa posição onde tudo que ele fala tem que ser extremamente racionalizado para não ser utilizado contra ele. Né? Então, eu acho que ele foi corretíssimo em esperar, entender e aí se expressar. Só para encerrar, o que você espera que Lula faça em relação às polícias, em relação a um caso como esse, quando presidente, quando eleito? Primeira coisa que ele tem que fazer é expurgar todos esses comandos, e encaminhar para o Congresso Nacional uma reforma
radical, né, no ordenamento jurídico e organizacional das polícias no Brasil. Né? Isso exige trabalho, isso vai ter que ser feito com gente que conhece o assunto, mas tem que ser feito no início do mandato, porque senão ele não consegue mais. Tá? Ele tem que, a primeira coisa, é afastar, expurgar toda essa gente que está no comando, entendeu? E colocar gente de confiança dele, a partir de uma análise feita pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, pelos trabalhadores dessas polícias que fazem parte desse movimento antifascista, desse movimento de progressistas dentro da polícia, porque senão ele vai colocar de novo fascistas onde eles sempre estiveram. Ele não pode cometer mais esse erro. Isso vale para as Forças Armadas, e vale para o Supremo Tribunal Federal, e vale para a PGR. Ele não pode mais escolher porque alguém escolheu por ele. Ele tem que se debruçar sobre as escolhas e escolher aqueles que estão de acordo e sintonizados com o seu programa de governo e com a sua ideologia. Outra palavra que a gente não pode mais ter medo. Com a sua ideologia. Tem que ter gente de esquerda. Tem que ter gente que acredite de verdade nos direitos humanos. Que queira uma polícia cidadã, uma polícia civilizada. E não uma polícia dominada por bestas feras fascistas, como são essas polícias que hoje estão na mão do Bolsonaro.